Ancoragem. Que mais? Hã? Remover uma sujeirinha. Que mais? Abrir os poros. Que mais? Tirar o brilho. Que mais? O que o lixamento prévio na repintura, o lixamento prévio na repintura beneficia a repintura? Cobertura. Todos sabiam disso? Todos sabiam que o lixamento melhora a cobertura de uma tinta? Pois é. O lixamento, ele melhora a cobertura de uma tinta. Principalmente quando estamos falando de tintas acetinadas e semibrilho. As tintas acetinadas e semibrilho, elas precisam de pontos de ancoragem para poder cobrir. Por que será que ela precisa de pontos de ancoragem para poder cobrir? Uma tinta fosca, por exemplo, ela, entre aspas, ela cobre melhor em uma superfície não lixada, em uma repintura não lixada, do que uma tinta acetinada e semibrilho. Muita gente liga aqui na Souvenir, fala, a tinta de vocês, toque de seda, não cobre, já dei 6 demãos e não cobre. Juro, eu corto meu braço fora se não cobrir com 6 demãos. Não, você ouve falar qualquer uma. Isso está na mão de quem está fazendo. Isso está no aplicador. E eu abro meu coração aqui. Isso aí é cagada de pintura. O cara não sabe pintar tinta acetinada. Sinto muito. Tinta acetinada, você precisa da maior quantidade de pontos de ancoragem possível sobre repintura. Possível. Por quê? Porque tem que ter resina. A resina, quanto mais resina você tem numa tinta, mais pontos de aderência ela precisa ter, a parede precisa ter. Vocês estão acompanhando o que eu quero dizer? Eu estou. O que acontece? Eu vou fazer um desenho aqui. Prestem bem atenção nesse desenho para vocês entenderem. Vocês sabem o que são vales e montes de uma tinta? Vocês sabem o que são pixels? Se você pegar uma revista, seja ela qual for, colocar uma lupa nessa revista, você vai ver que um monte de pontinhos. Não é uma tinta uniforme, não é uma cor uniforme. Toda tinta, ela é impressa dessa forma. Seja tinta de parede ou seja tinta da revista, de serigrafia. Como, Felipe? Como é que funciona isso? Sim, são os famosos vales e montes. Se eu pegar uma tinta, presta atenção, eu tenho aqui a parede, ok? 2 paredes. Isso aqui, imagina que isso aqui está sendo visto de lado, e está no microscópio, bem ampliado, tá? Nessa parede de cima, eu tenho um toque de seda aplicado, e nessa parede de baixo eu também tenho um toque de seda aplicado. Daí tudo bem? Vou repintar, não vou maciar, não vou fazer nada, vou repintar com outra cor, independente da cor, vou repintar com outra cor. Nessa parede de cima, eu lixo. Nessa de baixo, eu não lixo. Eu vou ter 2 paredes completamente distintas, é a mesma tinta de fundo, a mesma tinta. Uma eu lixei e outra não. Essa aqui vai ter melhor ancoragem, melhor aderência, não vai? Do que essa. E essa aqui vai ter maior cobertura do que essa. Por quê? Toda tinta, quando você aplica sobre uma repintura, ela precisa de pontos de aderência. Vou falar esse nome várias vezes. A tinta precisa de pontos de aderência. Ela precisa ter uma tensão superficial específica. Se você não cria a tensão superficial certa no lixamento, você vai ter o que a gente chama de vales e montes. O que são os vales e montes? São a casca de laranja. É a casca de laranja que deixa o rolo. Então imagina que vou aplicar tinta agora na minha parede lixada, tá? Essa é minha tinta na parede lixada.
eu tenho os montes e tenho os vales, não tem? Monte, vale, isso visto de lado no microscópio, ok? Montes, vales, montes, vales. Agora eu vou aplicar minha tinta na parede que não foi lixada. Aonde estão os montes maiores aqui? Nessa, correto? Aonde estão os vales mais profundos? Nessa. O que isso quer dizer? Quem entende o que esse desenho quer dizer? Você pôs um monte em cima do outro. Exatamente. Hã? Você pôs um monte em cima do outro. Aonde eu tenho um monte, eu tenho mais tinta, concorda? Aonde eu tenho o vale, eu tenho menos tinta. Certo? Se eu tiver um monte mais baixo, automaticamente meu vale é mais alto. Estão entendendo? É difícil, né? Meio complicadinho. Vamos lá. Aonde eu tenho um monte mais baixo, eu tenho vale mais alto. Automaticamente, eu tenho uma distribuição de camada de tinta mais uniforme. Isso, galera, mais uniforme. Se eu tenho uma camada de tinta mais uniforme, eu tenho mais o quê? E rendimento também. Exatamente. Quando eu não lixo, a tinta fica com montes mais altos e vales mais profundos. Quanto mais profundo for o vale, mais eu enxergo o quê? Fundo. Aí entra a questão de você ter lugares mais com cobertura e lugares com menos cobertura, principalmente na primeira demão. Exatamente. Então eu vejo o fundo. Quando eu pego isso daqui e coloco bilhões numa pintura, numa parede, bilhões, milhões de vales como esse, eu acabo enxergando o fundo generalizado. Concordam? Sim. Entenderam a analogia que eu estou fazendo? Então eu tenho, quanto mais baixo for meus montes e quanto mais alto forem meus vales, melhor é a minha cobertura, melhor é o meu acabamento, melhor é o meu rendimento. Por isso não me venham falar de 6 demãos de toque de seda, não existe isso. Ah, mas isso aí também, Filipão, tem muito cara lá que acaba de passar a primeira demão aqui, falou, ô, bom dia, volta lá, já tá passando a segunda, ô, boa tarde, já tá passando, passa 6 demãos num dia, como é que o cara consegue passar 6 demãos num dia? No intervalo de 12 horas. Outro exemplo também Fala, Sérgio. Sobre alguma aplicação, você está vendo aqui no salão ou não? Ah, beleza. Deixa rolar. Tá. Outra coisa. Agora fugiu o raciocínio. 6 demãos. Outra coisa, 6 demãos. Outra coisa. Ah, não, eu para aplicar tinta acetinada eu dou uma demão de fosco embaixo, depois eu aplico acetinada. Ela vai se catar, cara. Desculpa. Não precisa falar quem faz isso aqui, se alguém faz. Mas não faça isso. Aí vocês dão tapa na minha cara. Por quê? A tinta acetinada, ela cobre tão bem ou até mais do que uma tinta fosca. Vai depender de como você aplica ela, meu amigo. Essa é que é a grande diferença. Muito pintor tem preguiça de lixar. Esse é o problema. O cara vê uma tinta fosca, uma parede com tinta fosca, para você dá para rolar direto. E aí a tinta não cobre. Vai 1, 2, 3, 4, 5 demãos. Por quê? Porque acontece aquilo que eu desenhei para vocês. Tinta acetinada, toque de seda cobre pra caramba. Se você souber aplicar ela, e se você lixar a parede previamente, ela cobre pra caramba. Ela cobre bem, cara. um exemplo clássico nesse. Já te falo. Essa mania de inventar coisa, dá uma tinta fosca embaixo, não precisa disso, gente, não precisa. A tinta cobre, eu aplico para vocês a cor que vocês quiserem aqui agora. Querem me falar uma cor? A gente fala e aplica agora. O César faz, a gente aplica agora ali. Sobre esse verdão que está aí. Lixado, bonitinho, eu dou uma demão para vocês verem como cobre para você. Cobre. Ou a tinta acetinada, cobre. Mas tem que saber aplicar. É a mesma coisa aplicar uma tinta acetinada do que uma tinta fosca? Não. Não. Tem que ter mais cuidado com a tinta acetinada? Sim. Por quê? Vales e montes, porque ela é mais resinada, ela tem mais resina. Quanto mais resina tem uma tinta, mais cuidado na hora da aplicação você tem que ter, senão fica a marca de rolo, não fica? Fica a marca da penteada que você dá ali, não fica? Então, isso aqui é uma regra básica que eu expliquei para vocês. Vocês entenderam esse raciocínio? Sim. Isso aqui é uma regra básica que eu expliquei para vocês, e isso vale para tudo, não só para tinta acetinada ou para tinta semibrilho.
é mais incisivo na tinta acetinada ou na tinta semibrilho, mas vale uma tinta fosca também. Lixamento, pô, bacana uma mica, né? Lixa a tinta, lixa ela, fosqueia ela, abre poros, vocês vão ver como cobre que é uma beleza. Ficou claro isso daí? Desculpa eu ser tão incisivo assim. Foi bom. Desculpa eu ser tão incisivo assim, mas é que eu fico meio bravo quando eu vejo alguns comentários na internet e eu não posso entrar para falar, entendeu? Na massa corrida, passou massa corrida, lixou, região do pó, todos os processos. Pode aplicar Você falou até da outra Boa vez, pergunta. aí Como é que você chama? semibrilho. Meu nome é Cláudio Felipe. Prazer, não. O Cláudio, prazer é meu. Cláudio perguntou, massa corrida, lixei, removi o pó, tá limpinho, posso aplicar o toque de seda direto? Pode. Você falou da outra vez que você preferia fazer a... Isso. selar Você a lembra? massa O que eu falei da outra vez? Você falou que preferia selar a massa corrida diminuindo mais a semibrilho, passando a primeira demão e as demais com a diminuição menor. Pode. Não tem problema nenhum. Quanto mais resinada for a tinta, melhor ela sela uma massa, gente. Entendam isso. O fundo preparador na resina pura, partam desse raciocínio. O fundo preparador na resina pura, liquibase, quem já usou liquibase aqui? Liquibase numa resina pura? É antigo, mas é resina pura, não é? Não tem pigmento no liquibase. Então, partam desse raciocínio. Quanto mais resina tiver a tinta, quanto mais brilho tem a tinta, mais resina ela tem, certo? Certo. Quanto mais resina ela tiver, quanto mais brilho ela tiver, melhor ela sela uma massa do que uma tinta fosca. Eu mesmo, quando passava a massa grande, eu falava assim, eu queimava com fosco mesmo. Uma vez eu conversando com o Fernando, lá no Zap, ele pegou e falou, não, a diluição, tudo perfeito. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer, mas na próxima vez que eu vou, Tenta. vou tentar isso. Tenta. Se eu estiver errado, você me liga para xingar. Se eu for da tamanho, está errado. Você vai ver como fica bem legal a parede. É porque tem muitas coisas que o escritor faz, mas tem vergonha de admitir que faz. Tudo bem, não tem como, problema. né, mas... Não tem problema, mas eu acho que eu sou um dos mais velhos aqui em tinta também. Eu sei que tem gente antiga aqui, mas eu também sou velho, eu comecei na década de 80. Eu nunca selei massa para pintar tinta acetinada, sempre tinta direto. E ela é feita para isso, porque se você pega a massa, você fica lá, na gambiarra lá, lixando o dia inteiro, o bagulho fica liso, não estou errado? Aí você vai lá, vem com uma demão de fosco. O fosco tem o mesmo acabamento do toque de cera? Não. Tem. Você já começa com a primeira demão, você dançou, né? Você já começa a danificar o acabamento da tinta na primeira demão. E aí as outras demãos do acetinado que você for aplicar, ela não vai acompanhar, ela não vai chegar no acabamento que ela devia ter, porque você casqueou a primeira demão. Mesmo que seja tinta diluída, bem diluída, ela não fica extremamente lisinha. Mas eu tenho uma mania quando eu pintar assim, entre os intervalos, né, de 4 horas e tal, eu dou uma quebrada de lixa, a cada seco no horário normal, dou uma quebrada de lixa, só na última demão. Ótimo. Por exemplo, uma coisa que ninguém faz, e ninguém vai fazer, mas eu vou falar aqui. Se você der uma lixada entre demãos de um toque de seda, fica top. Eu faço. Você faz? Eu faço. Oh, legal, aí sim. Vai lixa para tirar os grauzinhos. Isso mesmo. Fica top. Não fica legal? Fica chique. também. A minha pergunta para você é, como moderador do GADEP, essas perguntas me chegam todos os dias lá. Faça. Vamos aí. Então, estamos a pintura nova. Sim. Lixamos a massa e tal, vamos entrar com toque de seda. Ok. Se eu quiser entrar com fundo preparador e o toque de seda, beleza. Sem problema. A cobertura vai ser a mesma coisa Sim. do que eu entrar já com a tinta? Sim. Era isso a dúvida. Sem problema. E depois lá eu faço um apanhado e dou um feedback lá. Sem problema, Fernando. Você pode fazer isso, tá? O importante é você não deixar o fundo preparador muito concentrado. Dilua bem ele, tá? Para deixar também um pouquinho o toque de seda penetrar na massa. Um pouquinho do toque de seda penetrar na massa. Não deixa ele bem diluído. Não tem problema nenhum. Pode fazer. Como? Fica também. Mas sem ele também direto fica igual, viu, Edson? Não muda não. O acabamento da tinta não muda nada. Filipão, Não. A massa fica mais forte. Não muda não. Te juro que não. vou te pedir uma gentileza, se você puder falar isso no GADEP, que a tinta acetinada não precisa, no caso de diluir o látex básico, PVA, para a gente dar a primeira demão, porque isso é dúvida direto e o pessoal vai ouvir de você falar. Legal. Bom, pessoal do ANEP, o tema aqui é a diluição de tinta acetinada
ou aplicação direta de tinta acetinada sobre massa PVA, sobre massa corrida. Eu sempre falo sobre produtos souvenir, ok? Deixar bem claro isso. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de produtos souvenir, que são os produtos que a gente testa, que a gente elabora aqui, que eu tenho uma expertise bem maior. Então, quando a gente fala de aplicação de tinta acetinada, no caso o toque de seda, direto sobre a massa corrida, a receita é muito melhor do que você selar essa massa com um acrílico fosco, com uma tinta fosca, antes de aplicar o toque de seda. A opção que o Fernando falou aqui sobre o fundo preparador, e o Edson também falou, é válida. Pode aplicar o fundo preparador na massa e depois aplicar o toque de seda, não tem problema nenhum, porque o fundo preparador ele é uma resina extremamente fina, extremamente líquida. Então ele não vai danificar o acabamento do toque de seda, ele vai ajudar inclusive no acabamento. Mas a aplicação direta do toque de seda sobre a massa corrida também é uma opção extremamente viável. A única coisa que a gente pede é que na primeira demão dilua ela com 20%. Essa é a especificação nossa. Entendam uma coisa, toda tinta, quanto mais brilhante ela for, maior é a sua penetrabilidade em superfícies como massa corrida e massa acrílica, porque ela tem mais resina. Toda tinta, quanto mais resinada for, melhor, ela diluída penetra melhor nas massas, seja corrida ou seja acrílica, ok? Então vamos deixar de lado esse costume que veio de algum tempo para cá, de selar a massa com um acrílico fosco ou com uma tinta fosca para depois aplicar uma tinta acetinada. Não precisa, tá? Repassem bem uma tinta acetinada, o toque de seda, deem bom repasse, um rolo de lã de pelo médio abaixo ajuda bastante também, e diluam a 30% na primeira demão, que vocês vão ter aderência, acabamento e uma praticidade na aplicação bem melhor, ok? Valeu, gente, é isso aí. E se quiserem lixar entre demãos, que nem o JJ está fazendo aqui, fica melhor ainda o acabamento, tá bom? Certo, gente? Quem tá com sono aí? Ó, é porrada. Ninguém. Você tá com o sonho vermelho, vai dormir, né? Não, mas foi um negócio que fumou lá atrás. Belezura, gente? Então aqui já falamos. E aí manchas de aplicação, ó. Aí começa o negócio de vocês aí, né? Ó. Repasse, Cor escura, no sol quente, marca de bolo, outra mancha de repasse, marca de bolo, placa de gesso. Placa de gesso mancha? Não é mancha amarela, estou falando de mancha amarela. ainda não chegou na mancha amarela. Ainda não chegamos em mancha amarela. Bota madeira antes da mancha amarela. Não, mancha amarela é madeira depois. Aí depois, deixa o domingo. Então vou demorar para Morou a filha aí. Vai demorar para depois da madeira. Mancha em gesso, principalmente em placas de gesso. Por que as placas de gesso mancham na hora da aplicação? Não é mancha amarela. Achou mais a... Exatamente, porque existe uma variação de absorção. Quando você tem manchas em placas de gesso, seja drywall, seja placa de teto, seja qual for, o gesso tem uma variação de absorção extremamente grande. Ele varia de área para área, porque varia um pouco da densidade de placa para placa, varia a porosidade de placa para placa, então isso causa uma absorção maior ou menor em determinadas áreas. O que tem que fazer para resolver esse problema? Só dar outra demão que uniformiza e acabou. Não tem muito segredo isso daí, né? É aconselhável você maciar ela antes de ficar? As placas, Legal. eu gosto de maciar, eu gosto. Eu gosto. Porque vai ficar emenda, né? Não, primeiro você tem que tirar. Mas eu gosto de tirar as emendas e depois de maciar geral. Senão não fica legal, eu acho que não fica tão legal. Mas maciada inteira eu acho mais. Fica mais bonito, né? Na minha opinião, fica mais bonito. Aplicação de tinta em área externa com alta temperatura. Como é que vocês fazem? Tem uma casa lá em Orlândia, faz lá uns lá não faz calor não. Vai não, né? 6 horas da manhã tá 40 graus. Então, lá em Orlândia, lá onde o sol Cor faz a curva. escura, só na sombra, Só na rolo de sombra. lã baixa. Ou de lã alta. Não, Sim. eu uso rolo de lã baixa. Alta temperatura, rolo de lã Não, alta. tô falando pra mim fazer o rolo pra não manchar, eu vou na sombra com o rolo de lã baixa. Sim, mas se você tiver uma temperatura alta, tá muito quente o dia, a parede absorve aquele Meto calor. água no rolo. E na parede, não pode meter água? Pode, Não posso molhar a parede? pode, Dar uma esfriada nela e mandar tinta? pode. É água, né? Dá uma evaporada e manda tinta em cima. Então, Certo? eu faço. O que eu faço? Por exemplo, não sei se vocês viram esse paredão aqui azul. Tem um paredão gigante azul aqui.
Esse paredão foi zica para pintar, viu? Que era proteção total. Os caras desceram no andaime elétrico, lá no andaime a gasolina, e deu maior trabalho para pintar. Nós pintamos com o Big Rolo lá. Eles estavam pintando com o Big Rolo do Big Ball lá. Só que o Big Rolo, ele é bom por um lado, mas por outro não, porque a lã dele é baixa. Então não transferia muita tinta. O cara ia repassar, já estava meio seca a tinta ali. Porque estava alta a temperatura, é um pano largo pra caramba, né? Aí a gente pegou aqui um rolão daqueles peludão lá, desceu 3 caras um do lado do outro e resolveu o problema. Porque a gente transferiu mais tinta, a gente colocava mais tinta por metro quadrado. O rendimento da tinta vai cair, claro que vai cair, é muito produto, né? Mas a gente conseguiu resolver o problema das marcas de bolo na aplicação. Mas o acabamento do calão alta? É externo, né? É externo, então não tem tanto problema. Filipão, É bom. Então você desconta. Vixe, Maria. Pega a senha, pega a senha. Tô dormindo. Oh, desculpa. Tem uma tomada do lado ali, ó. Do lado aqui, ó. Tem uma tomada aqui fora. Tô dormindo. Certo, gente? Ok? Alguma pergunta sobre imagem de aplicação? Não? Levanta os temas aí, hein? Qual é a tonalidade da tinta? Fez uma lata, depois uma outra, na mesma marca. Aí a gente vai ver mais pra frente. Tem outro exemplo. Ô, Felipe, eu lembrei agora de um caso que ontem o Lucas, que é moderador do GADEP, também me pediu uma dica que aconteceu, na obra dele aconteceu comigo também. Eu estava usando vinho tinto da Souvenir. Que produto? Acetinado. Toque cedo. No catálogo não pede fundo especial para ela, Ok. tá? Como é que é o nome daquele fundo? É fundo para cores especiais. É Lock? Tinha um nome que eu usava nesse fundo aí. Fundo para cores especiais. Então, no catálogo não, para essa cor especificamente não. Não Para o conte. vinho tinto não pediu, né? Mas a gente recortava, saía recortando um na frente e eu já roletando atrás. Tá. Uniforme, na hora que secava, marca do recorte. Parecido. Nós fizemos esse processo 3 vezes. Na terceira vez que fui fazer, eu falei pro meu pessoal, não, vamos fazer um rolinho. Isso. Porque a gente tira a marca do pincel com o rolinho. Isso. Perfeito. Na hora que secava, aparecia a mesma coisa. Aí aparecia a marca do rolinho diferente. Aí o que eu solucionei desse jeito? Fitei a parede, calafetei Sem recorte. e fiz com um rolo mesmo de... Tá, quantas demãos de recorte você deu? Foram 3 vezes, foram 3 demãos de 3 recorte e 3 geral? Sim. Três Mas isso foi um recortes? intervalo de 6 Não, horas. ok. 3 recorte e 3 geral. Sim. A cobertura do rolinho estava igual à cobertura do rolão? Não? Tá perfeito. Tava cobrindo mesma igual? tinta, mesma tinta. Não é para manchar. Manchar. Aí eu solucionei desse jeito. Aí eu Rolou tudo sem recorte. rolei sem recorte, encostando o rolo na fita. Deixando No outro dia pro excesso outro, de tinta beleza. no recorte. Entendi. Não deixei excesso. Rolei Assim, normal. pode dizer, o mesmo excesso do centro na... A lã do rolinho era parecida com a lã do rolo grande? Mesma coisa? Mas aconteceu isso Então, também. o Lucas, você conhece? É. Aconteceu ontem a mesma coisa, só que com outra determinada tinta. Ele mesmo conversando com ele, eu falei, faz assim, resolveu, cara. Cor escura, vinho tinta bem escuro, né? Bem escuro. As cores escuras elas são bem sensíveis de aplicação, elas levam muito colorante, né? Então elas são cores bem sensíveis de aplicação, elas usam a base C, que é a base mais sensível que a gente tem. Então são cores que realmente, dependendo da luz que você tem, pode marcar. Mas não era para uniformizar e ficar igual. E nunca aconteceu isso. Primeira vez. Pois é. Interno ainda, era uma parede grande, mas eu resolvi o problema fazendo Tá, isso. né? Você Fitou isolou e- tudo e rolou tudo de uma vez. Mesmo que não pede lá no leque, mas pode passar por cima, né? Pô, e como é que chama esse problema aqui que você acabou de falar? Isso aqui se chama extração de solúveis. Vocês sabem o que é isso? Você não leu ali, falou que não leu ali, está escrito mesmo. Não leu ali. Vocês sabem o que é extração de solúveis? A gente não tem texto ativo aqui, né, Israel? Só pegar lá na fábrica um pouquinho. É como se fosse o sabão da tinta saindo fora. Vamos explicar lá. Eu expliquei no outro treinamento que a gente teve aqui no passado.
Eu expliquei isso. Vocês não lembram, né? Esses dois vidrinhos aqui, ó. Sim. A gente vê resina Batizada e pura. Guarda bem. Tá dando sono, né? Tô vendo pelo seu zoinho. De barro meio tijolo. Ó, o que é isso aqui que está na minha mão? resina. Resina. Qual resina? Olha lá, Domingo, ó, o negócio da resina. Esterilado, estilinado, sei lá. As duas são acrílicas. As duas são acrílicas. Isso é uma resina acrílica. Isso, exatamente. Isso é uma resina acrílica in natura, que sai do reator onde a gente produz a resina aqui na fábrica. Sai do reator e isso aqui é uma resina estirenada, que é uma resina solubilizada em água. Muito bem, é a mesma. Não parece não, né? Não parece não, né? Diferente. Ela sai do reator, toda a resina acrílica, ela é feita para ser solubilizada em thinner, em solvente, em solvência. Ela não é feita para ser solubilizada em água. Tá? Ela sai do reator da fábrica de resinas para ser solubilizada em solvente, em thinner. Como é que eu faço então para que vocês consigam diluir a tinta de parede com água? Como é que eu faço para solubilizar essa resina e vocês conseguirem fazer ela ser diluída em água? Ela passa por um processo onde as moléculas dessa resina elas são quebradas, elas quebram que nem uma casca de ovo, tá? Elas se abrem e recebem água e começam a aceitar a água. Para que isso aconteça, é colocado dentro dessa resina várias coisas, mas a matéria-prima que eu gostaria de citar o nome se chama tensoativos. O tensoativo é um detergente, é um sabão. Tá? Quando você coloca aqui dentro da tinta, a resina, ele abre as moléculas e ela começa a aceitar a água. Aí ela vira isso daqui que está na minha mão. Ó. Isso aqui é uma resina acrílica estirenada. Ela começa a ser diluída com água. A partir do momento que eu coloco água nisso daqui, ela esbranquiça. Fica assim, ó. Depois que seca, ela fica o quê? Transparente. É que nem o verniz acrílico. Depois que seca, fica transparente. É a mesma coisa. Tá? Mas isso é um processo complexo, um processo químico complexo, onde são colocados tensoativos. É um tipo de um detergente. O que acontece, por exemplo, se você pegar a sua mão e encher de óleo de cozinha? Você encheu a mão de óleo de cozinha, beleza? Você vai tentar lavar com água? Não sai. Aí você põe o quê? Detergente é um tensoativo. O detergente ele quebra a molécula do óleo e você remove ele da sua mão. Entenderam como é que funciona o processo? É a mesma coisa. Você quebra a molécula da resina base solvente com tensoativo e ela começa a aceitar água na sua composição. Só que o que acontece? Quando você aplica essa tinta na parede e ela está no processo de secagem, esse tensoativo ele começa a ser eliminado, começa a ser jogado para fora da tinta. Se vem uma chuva e essa chuva não molha essa parede por igual, não forma uma cortina d'água por igual, só pontos isolados de água, essa água ela arrasta esse tensoativo nesses pontos isolados e seca ali. Aí quando seca vem o brilho. Sobe esse brilho que vocês estão vendo. Quem já pegou esse tipo de problema na obra? Pegou? O homem não foi de chuva não, a dona da casa lavava a parede todo dia. Também pode ser isso. Também pode Ó, Filipão, mais uma dúvida aqui. Deu o problema, manchou. 3 dias depois a mulher vai lá e me liga, Biguá, vem aqui que a parede manchou. Se eu lavar, vai igualar tudo? Vai igualar. Vai igualar. Pode lavar. Pega uma mangueira e joga mesmo. Deixa não, lavar eu já sei que tem que lavar, mas eu queria saber. Você já lavou alguma? Já. Você viu o sabão que sai, a espuma que sai? Então, aquilo é tensoativo. Lavou, aí é o que a gente fala. Lavou, resolveu. Porque quando sai a espuma, quando a tinta espuma, é sinal que ela está limpando. E é mais tem cor escura dos caras. Tem prazo pós-aplicação para lavagem, para secar e não sair mais a mancha? Até uns 15 dias, mais ou menos. Dependendo do local. Acho que lá em Orlando uma meia hora. Lá não dá tempo. Brincadeira. Não, dá sim. Ele já evapora dentro da lata. Dá sim. Dá sim. É até uns 15 dias, mais ou menos. Depende muito da umidade, da temperatura, tá? Depende de alguns fatores. Mas, se não resolver com a lavagem, tem que pintar de novo. Vocês sabem disso, né? E, normalmente, o ideal... Isso acontece em tintas foscas, tá? Deixar bem claro. Mais escura também.
mais escuras e tintas foscas. Quando você passa com um toque de seda ou um semibrilho, isso prova proteção total, que é a tinta emborrachada, isso não acontece, ok? Você pode pintar sem medo de dar esse tipo de mancha. Ontem eu vi lá no Face, né, do Gadé, o cara pintou um prédio de 4 andares e usou a força total. Aí choveu dessas manchas, aí ele tava metendo pau na tinta. Só que aí na sequência outro cara falou, mas já tem um prazo para secar. Aí choveram tudo, né? E se ele lesse a embalagem, lá está escrito o que fazer. Aí depois um cara postou até a foto, assim, falando assim, na embalagem está escrito assim, tem que fazer esse processo. Só que a gente está pintando bastante cor, as portas, e aí nós dá 3 horas esse horário de verão, começa a chover. E aí nós vamos embora antes, vamos embora. Porque chegou, estava tudo marcado. Aí nós continuamos fazendo outra. Aí a outra chuva já lavou e resolveu. A outra chuva já resolveu. Essa proteção total, ela veio lá daquelas antigas fachadas? Isso, a evolução do fachada. Exatamente. Não deu muito certo. Opa! Vendemos pra caramba. Tanto não deu problema, Domingos, que ela é líder de vendas, aquela tinta. Não, eu sei, na época quando saiu, tem um amigo minha de fachada, ele pintou no dia seguinte. No dia seguinte ela toda manchada. Manchada? Precisa ver o que era, né? Então, aí, esse dia acho que ele indenizou uma parte lá, não sei. Aí depois nunca mais usou fachada. Alguma coisa aconteceu lá. Bom, isso aí é outro assunto, depois eu chego nele aí. Tá bom. Bom, essas manchas são chamadas de névoas, são umas manchas esbranquiçadas, não sei se alguém já pegou isso daí, ó, fica assim, ó, a parede. Normalmente cores escuras, não tem um produto específico, tá? Isso aí a gente, para ser sincero, a gente ainda não tem qual que é a causa de névoas. Para vocês terem ideia, a gente até mandou amostras de paredes lá para a Alemanha para que eles pudessem analisar o que está causando esse tipo de problema. A gente acha que é alguma componente do substrato, do reboco, do cal, que pode causar isso daí, mas a gente não tem certeza ainda. E ninguém tem isso aí. Nenhuma fábrica sabe a solução, exatamente. Acontece com várias marcas, não é só com a nossa, né? Mas está acontecendo isso daí generalizado. Então, para resolver esse problema, a gente recomenda que seja passado um pano, né? Seja limpo com um pano isso daqui. Que tipo de névoa que é isso aí? Parece essas manchas branquiçadas, assim. Parece um pó. Parece um pó bem fino, sabe? Um pó bem fino. Parece um veludo quase, né? Bem fininho. E tem uma parece um tinta, talco bem fininho. E tem um acabamento específico de tinta que está dando ou está em geral? Que não é da tinta, né? É alguma coisa do substrato que a gente está tentando identificar o que é. Essa aqui é a grande... Se dá em toda a linha, não é. E dá em outras marcas. Tá ligado que nós somos tudo um pouquinho investigador. Vamos fazer um cachezinho aí. Aguardo informações. Nós vamos começar a investigar. Aguardo informações. Obrigado. Olha, o César é rápido no gatilho, foi lá buscar o tensoativo. Essa matéria-prima aqui, ó, é um sabão, tá? É tipo um sabão. Parece um detergente. Olha lá, tá vendo aquele espuma? Tá vendo? É tipo um detergente. Isso aqui é que é colocado na tinta e faz com que ela aceite água, na resina, na realidade, faz com que ela aceite água no processo de fabricação. Tá? Bom, então aqui passa um pano para eliminar essas manchas, entra com uma demão de fundo branco fosco ou esmalte branco fosco e repinta. Tá? É o que a gente está recomendando para resolver esse problema de névoa. Acho que ninguém pegou névoa aqui, alguém já pegou névoa? Eu não. Eu peguei, eu pintei sem saber que era névoa. É bem mais raro, o problema da papelaria é bem mais raro. Não acontece. A partir de agora, eu vou começar a olhar essas paradas. Se pegou, você pintou por cima, né? Essa outra patologia aqui, ó. Manchas de risco em diatrite, por exemplo. Cores escuras. Isso tem muito, não tem? Por que acontece isso? Vocês sabem? É só em tinta fosca, né? JJ, fala que você dorme, mas tem um monte aqui que tá assim, ó. Não. Você tá ligado. Botou pra mim, não sei porquê. Eu tô normal, tô ligadão, batendo papo aqui. Não, você tá normal. Mas você botou pra mim. Eu não, eu falei assim. Vocês dois mesmo, viu? JJ é famoso
Bom, gente, você sabe por que isso acontece? Isso acontece em tintas foscas, certo? Se você pintar uma tinta acetinada ou semibrilho, não acontece esse tipo de problema. Então vamos entender por que acontece isso, e normalmente em cores escuras, né? Isso aí você nota em cores escuras. Imagina que a tinta fosca, ela é uma lixa. Imagina que a tinta fosca é uma lixa extremamente fina. Bem fininha. 1.500. Mais até. 2.000, 2.500. Né? Imagina que é uma lixa bem fina. Se eu pegar minha mão, ou minha unha, ou meu dedo e fizer isso, o que eu vou estar fazendo? Tirando coisa da tua pele. Acabei de manchar? Vai estar o quê, Biguá? Lixando a pele aqui, ó. Você vai estar lixando a pele ou lixando a sua própria unha e deixando essas partículas aonde? Na parede. Na tinta. Na lixa. Isso, na tinta. Isso é normal, tá? Tá quase um técnico. Ixi, eu fiquei uma semana estudando isso aí tudo. É, fera. Então, muita gente, ó, faz sua tinta, e passa unha, passa unha, passa unha. É assim mesmo, não tem jeito. Quando você escolhe uma cor muito escura e essa tinta é uma tinta fosca, esse tipo de patologia existe. Ele vai existir sempre, independência da marca souvenir ou não. Isso é fácil matar o cliente. Fala, pega um papel sulfite preto aí pra mim. Passa a unha lá também. Fala, então o papel também tá com problema. Exatamente. É bem por aí. Exatamente, você não pintou o papel. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Pinta com uma tinta acetinada. Sobe um pouco o brilho da tinta. Limpeza total também. Só que a limpeza total não tem cor tão escura, né? As cores são mais medianas. Mas a limpeza total suporta muito mais. Mas uma parede externa? O quê? A semibrilha, toque seda, acetinado. Pode. E o plano? Por causa do brilho, você está falando? É, na minha região, se eu falar que vou pintar com uma toque seda externa, os caras mandam cor na hora. Então, é região, é exatamente o que você falou, entendeu? São regiões. Você sabia que no sul do país, a maioria das casas são pintadas com semibrilhante? Você acredita que na minha vida eu nunca pintei uma parede externa com massa acrílica? Eu não apliquei massa acrílica com parede externa. É? E eu vejo o pessoal no sul só dá massa acrílica, só massa acrílica. Massa acrílica e tinta semibrilhante. Nunca passei massa Nem acrílica eu, externa. A parede inteira com massa acrílica. Ajuda, resolve. Se bem que se o cliente quer passar também, eu já tirei de ideia. Faz uma marca. Você pode passar uma buchinha, uma Scott Brite, um pouquinho de detergente, remove. O lado amarelo não. Chegou nas amarelas? Olha lá, quem queria a mancha amarela aí? Ó? Sei lá. É você, Biguá? Ó, eu quero saber o porquê que só no esmalte e isola ela. Ah, boa. O que causa as manchas amarelas? Água. Também. Que mais? Esmoldante do gesso. Que mais? O moleque tá afiado. Esse Bruno aí, ó. Faz tempo que eu não vejo postagem dele nos grupos, eu acho que ele foi só estudando nesse tempo. O moleque tá ligeiro. Esmoldante do gesso. Todo mundo sabe o que é esmoldante do gesso? Que era aquele óleo desmoldante usado nas formas de placa de gesso. Aquilo lá também, aqui ó, tá, dessas marcas. Mas por que em parede de alvenaria também acontece? Acontece? Nós vamos ver. Nós vamos ver. Vaselina ali. Falamos de umidade, falamos de óleos desmoldantes como causa. O que mais causa manchas amareladas? Em paredes e tetos. De gesso, ferrugem, né? Oxidação, né? Presença de uma matéria-prima que vocês nunca ouviram falar, chama-se tanino, ela está presente no gesso, também pode manchar. Tanino mancha, amarelado. E tem um outro porém, uma outra causa para essas manchas, que é, isso aí a gente vê em casa de fumante, a nicotina do cigarro. Quando eu entro que tem, eu já saio fora. Cocô de mosquito é Que não cabia. Você pinta ele abre, você pinta ele abre, você pinta ele abre. Essas são as causas básicas. A água, quando ela mancha desse jeito, logicamente, quando ela vem, ela traz todos os elementos que tem dentro desse substrato, certo? Esses elementos, eles são variados, desde carbonatos, desde elementos, por exemplo, que consiste na própria água, a própria formação da água, própria alcalinidade, acidez, pH da água. Isso tudo pode manchar a película
de tinta e essas manchas ficam amareladas. Quando você aplica uma tinta branca ou base d'água, você não consegue resolver o problema, a mancha passa pela tinta, não é isso? Isso. Você tem que mudar o solvente, você não pode usar a água, você tem que mudar o solvente para que a água da tinta não restarte a mancha, não umedeça o local e manche de novo, e a mancha passa pelo filme da tinta de novo. Então você faz o que? Você troca o solvente, você usa uma água rasa, e ela não conflita com a mancha que foi oriunda da água, isso no caso de água, tá? Ela não conflita com a mancha vinda da própria água. Aí você consegue isolar aquilo e aí repintar novamente com uma tinta, aí pode ser a base da tinta. Quando for a nicotina do cigarro, ela é gordura, aquilo é gordura, tá? O que eu recomendo fazer é limpar a superfície com um detergente à base de amoníaco. Como é que chama o detergente à base de amoníaco? Ajax, né? Pega uma solução de Ajax bem diluída, dá uma boa lavada. O moleque tá afiado aqui. Trabalhou em loja de limpeza. Senta aqui pra você pegar o negócio. Não vou. Vergonha agora. Vergonha. Um trabalhou na loja de limpeza, o outro tá falando as palavras difíceis, eu entendo. Então o Ajax, gente, a amônia, ele corta o efeito da nicotina, das manchas de nicotina. Aí você lava com um detergente à base de amônia, de Ajax, lava com água e aí pode pintar normalmente, tá? E quando for as manchas por causa do óleo desmoldante, também se utiliza o fundo branco fosco ou o esmalte branco fosco. Tem que ser o esmalte à base de solvente, o produto à base de solvente fosco também. Fosco, para isolar. E por que o brilhante ele não cobre? Ele cobre. Só que aí depois você tem que lixar ele. Se for a base de solvente, pode ser acetinado. Pode ser acetinado, pode ser fosco. O problema é que você vai ter que pintar de novo em cima, né? E aí o brilhante vai te atrapalhar. Uma base de água também. Uma base de água não passa normal também. Quando tem mancha amarelada? Quando tem mancha de desmoldante? Já passei. Então deu sorte, porque normalmente não some. Normalmente ele passa. Mas esprega bastante. Secagem lenta ou indefinida, né? Isso aí é causado pelo quê? Pela presença de óleos, ceras, lustramóveis, removedores, gorduras, umidade. Isso tudo pode retardar o processo de secagem de uma tinta. O que normalmente retarda o processo de secagem de uma tinta látex ou de uma tinta acrílica em parede? A umidade. Exatamente. É muito frio. A umidade. Temperatura e umidade alta. Temperatura baixa e umidade alta é a pior condição para você aplicar uma tinta à base d'água. E o pessoal às vezes tem dúvida, inclusive eu já vi no grupo aqui, quando estiver pintando, por exemplo, um quarto. Geralmente uns falam, vou abrir a janela que a entrada de ar é melhor para poder secar. Já outros falam que não, tem que fechar para estar aberto, né? Sempre. Por quê? Imagina que você está pintando um quarto todo fechado, janela fechada, porta fechada. Você está aplicando a tinta e a tinta está evaporando o quê? Água. Então aquele ambiente lá está extremamente úmido. Você vai retardar a secagem da tua tinta, vai demorar bem mais para secar, para você dar a segunda ou a terceira demão. Então a troca de ventilação é extremamente importante para que a tinta mantenha o intervalo. Na parede, porque dependendo da cor, a secagem é rápida, queima, sobrepõe, chega a sobrepor uma passagem de Não, ok, não tem problema. Esse controle você pode fazer. O que você pode fazer, por exemplo, é rolar, rolar uma parede, dar uma brida para ela dar uma secada, isso, controlar isso. Isso dá para fazer. Isso aí acontece muito quando você pinta a porta e você deixa a porta aberta encostada na parede. Geralmente, quando no banheiro, aí o lado seca e
Isso por quê? Porque o lado está encostado na parede, a água está eliminando ali, está evaporando, só que não está estufado ali, não tem para onde ir. Exato. Que mais? Presença de óleos, ceras, removedores. Né? Presença de removedor na superfície antes de você pintar é um dos piores problemas que podem acontecer. Né? Não seca. Vocês sabem, eu já falei isso no outro treinamento aqui. Quem estava no outro treinamento aqui? De produtos. Quem estava no de produtos? Estava, né? Vocês lembram que eu falei de removedor, não? Lembra disso, Edson? Que eu expliquei? O removedor ele é composto de soda cáustica, parafina e solvente. Tá? A parafina serve para não deixar o solvente evaporar. E a soda cáustica serve para danificar a tinta que está ali aplicada, quer dizer, remover. E juntamente com o solvente também remove a tinta que está ali aplicada. Quando você aplica um removedor numa superfície, principalmente superfície de madeira, essa superfície ela absorve partes desse removedor. A madeira absorve partes desse removedor. Então, se você não lava essa superfície de madeira perfeitamente, com um thinner, uma boa lavagem para remover o resíduo do removedor, você vai ter problema de secagem também. Tá? Então, são vários pontos, né? Gorduras, tudo. Então, a gente tem que sempre desengraxar essa superfície que vai pintar, principalmente quando for pintar com esmaltes, desengraxar com soluções desengraxantes ou detergente, ou até mesmo um thinner de limpeza também serve para isso. Ok? Beleza? Beleza. E agora o amarelecimento de esmalte. Normal isso ou não? Hã? Normal, né? Você pintou um esmalte sintético hoje, assim, branco, neve, daqui a 2 meses ele está marquinho. Não é isso? Sai pra mais. 2 em 1. Não é verdade? Não toma luz, não pega a luz do sol. Olha a porta aqui no fundo. Ó. Mas dá eu tenho para que acreditar que essa porta era branco neve? A gente tem que se adaptar, isso aí começa a cobrar 2 vezes. Vai ficar ligeiro aqui. O que você falou aí, Bruno? Já adiantou, já adiantou minha propaganda aqui. Tá vendo aqui, ó, gente? Ó, imagina que aqui o rodapé foi feito com tinta à base de água, esmalte à base d'água, e aqui foi feito à base de solvente. Olha a diferença de cor. Olha o batente aqui também. Ó. Olha aqui, ó. Aí quer morrer, né? Fala Vou começar a cobrar 2 vezes do cliente. Ó, tô cobrando para deixar branco e daqui 1 ano eu venho buscar para ficar marfim. Ô Felipão, esse amarelado aí é comum acontecer, mas eu peguei uma cliente meu uma vez, branco, neve, ela ficou rosada. Loja da madeira. Loja da madeira. De pintura forte. Então isso aí é o problema da madeira. Madeira molhada. Verde. Então, madeira isso pode acontecer. Isso é algum tingimento da porta que existia lá atrás. Poxa, 2 anos atrás. Madeira verde. Pode acontecer. Poxa, eu lixei tudo. Normal. Mas acontece. Pode acontecer. Já vi várias. Mas não ficou uniforme, né? Mostra, ficou uniforme ou ficou manchado? Não, uniforme, todo dia E era branco neve. Ô Felipão, cadê o tijolo? Prepara o tijolo aí. Você quer o tijolo ou o pote de resina? Eu sou o mais ligado que tá aqui. O cara pega no seu pé. Já tá com o farol baixo aqui. Porque eles estão loucos pra filmar. Tá. Não dá mole não, dá moleza não. Hoje não. Quer um cafezão? Ó, gente, então para resolver esse problema de amarelecimento, a gente tem duas saídas, tá? A primeira delas é lixar, a gente vai pegar essa porta, vai lixar ela, remover o brilho que a gente tinha falado e aplicar o seca rápido, que é o esmalte à base de água, que ele não amarela. Ou se vocês... Olha lá. E não tem o óleo de soja. Ou rapaz, isso que é amarelo. O estagiário do Filipão. Até carro já tem tinta base d'água, não tem? O Roberto Alves Pintura perdeu o garoto. Na verdade, ele perguntou, gente, vamos lá. Ele perguntou se até os automóveis já tem tinta base d'água. Sim, tanto na linha de montagem quanto em repintura, tá? Também estão sendo repintados com tintas da base d'água, tá? Também.
Ou então a gente pode utilizar o quê? O sempre branco. Ele aqui, olha aqui, ó. Esse aqui é uma placa do sempre branco. Essa placa aqui nós pintamos há mais ou menos uns 6 meses e aí a gente colocou ela na gaveta. Colocou ela na gaveta e esqueceu lá. Desse lado aqui é o esmalte sintético normal, comum, tá? E esse aqui é o sempre branco. A gente pintou as duas na mesma época. Tá passando. Passa. A gente pintou as duas na mesma época. Você percebe nitidamente que uma amarelou completamente e a outra se manteve branca. Esse é o lançamento da Souvenir, que é o Souvenir sempre branco, que é um esmalte sintético, não é base d'água, ele é sintético, que, logicamente, se é sempre branco, só tem que cor. E a gente tem ele brilhante. Rosa não tem. Rosa tem, mas acabou. A gente tem ele branco acetinado, brilhante e fosco, tá? Tem os 3 acabamentos. Mas a consistência dele é a mesma do esmalte normal. Igualzinho. Só que esse não usa óleo de soja, tá? Esse usa óleo de amendoim, é outro tipo de formulação, é um óleo mais caro e tal. É o tipo do esmalte que eu preciso. Esse é o preço do PU. Os esmaltes foscos, o esmalte fosco e verniz fosco eu não recomendo para área externa. Eu prefiro não. No máximo um acetinado, tá? Acetinado fica legal. No mínimo um acetinado. Tá? Oi? Se jogar um catalisador do PU sintético, dá uma dureza a mais, ele vai amarelar. Pessoal, não estou escutando o que ele está falando ali, ele está perguntando. O que foi isso? Estou velho, tá? Os modos sintéticos normal, o catalisador do PU dá uma dureza, quase o PU. Se colocar, ele vai amarelar? Porque o PU Você lembra do que eu falei? Eu lembro. Porque o moleque tem uma memória da porra. Porque o PU não amarela, entendeu? Então, jogando o catalisador do sintético, essa resistência não tem de não amarelar. Não muda o amarelecimento, tá? Essa catalisação não muda o amarelecimento. Mas a dureza aumenta em 60% mais ou menos. Tá? Ele vira. Isso aí não é o Filipão que está falando. Eu lembro disso. Isso aí não é o Filipão que está falando. Mas não é o Filipão da Souvenir. Mas rola, é isso mesmo. Ele vira um esmalte poliuretânico, tá? Ele vira um esmalte poliuretânico que dá até para você lixar e polir na politriz. Então, ó, ele perguntou, ele fez uma pergunta boa. Ele não trinca, ele não craquela, aí é que tá. Depende do percentual de isocianato do catalisador. Depende do percentual de isocianato que você coloca na tinta, tá? Se você colocar uma proporção muito alta de isocianato, ele vai endurecer tanto que ele quebra aqui no fio, tá? Mas se você colocar 5, 6 para 1, aliás, não, se você colocar 7, 8 para 1, 7 a 8 partes de esmalte para uma parte de catalisador, fica top de linha. Esses catalisadores normal e esmalte sintético não, é só secagem. Não, ele aumenta a dureza também, mas é mais secagem. Você tem que usar um isocianato de poliuretano, de verniz PU ou de esmalte PU. Fala, Dormiu. Falando, você vai chegar a falar alguma coisa mais do sempre branco para frente hoje ainda? Não. Né? Mas por usar, ter tocado no assunto, sim, aquele detalhinho de especificar sobre o uso dele, usar especificamente o água rasa, porque é onde que teve, né, o pessoal usando outro solvente e ter o problema que teve dele não fechar. Aí até de você hoje aproveitar que está na página, falar, use especificamente para não correr o risco de você mudar a formulação do produto. O catalisador do carro está te dando esse que você tinha comentado na primeira, que de outras marcas contém água no esmalte. É isso que você está falando? Não, de usar especificamente no centro. A água correto, não de gotinha. Ok. Porque muda-se a outra água rasa igual você passou para mim, né? Então você muda a composição dele e ele não vai chegar no resultado. Você lembra da explicação, né? Sim. Ok. É isso mesmo. Quando a gente fabrica uma resina alquítica, que é aquela resina amarela, que é a resina do esmalte, na fábrica de resinas, ela é solubilizada com água rasa. Por isso que ela sai de fábrica, a gente faz o esmalte com água rasa. A gente ajusta a viscosidade
na fábrica com água rasa. Por quê? Porque a resina alquídica, ela foi preparada, ela foi balanceada para ser solubilizada com água rasa. Quando você utiliza um thinner, por exemplo, ou quando você utiliza uma água rasa de qualidade duvidosa, você começa a pôr em xeque, começa a pôr em dúvida o desempenho final do produto. E desempenho eu quero dizer o quê? Secagem, durabilidade, resistência, brilho e assim por diante. Exatamente, acabamento e assim por diante. Então, a água rasa, ou a gente falando de solvente, é importantíssimo, tão importante quanto a tinta que vocês estão utilizando. Então, no caso do esmalte sintético cor de proteção da Souvenir, ou até mesmo do sempre branco, o ideal sempre é usar água rasa para diluição e uma água rasa de qualidade, de preferência da nossa marca, da marca da Souvenir, que é a mesma água rasa que nós usamos aqui na fábrica. Diga-se. Lembra que uma vez você catalisou um verniz com um catalisador de P1? Pode fazer? Fica igual o esmalte, fica bem mais puro também? Pode fazer também? Então, pode, é uma coisa. Mas eu falei, poder fazer pode, agora recomendar tecnicamente como técnico eu não posso te falar. Tá bom? Acabou, mas já fiz. Ô César, tem alguma placa de verniz catalisada aí, daquelas pequenas, dessas aqui não? Não, catalisada não. Dessa daqui, ó. São as bandeiras. E a secagem? Deixa eu pegar o também? Hã? A secagem melhora também? Melhora também a secagem, melhora a dureza, melhora o brilho, melhora. Mas que verniz que é esse? Esse aqui não, esse aqui é o stain, mas esse não está catalisado. Mas deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Você falou do esmalte, catalisar ele, dureza, mas dilui mesmo assim com a barragem? Nós bom catalisador também? Ô Felipe, num futuro não tão distante, a possibilidade do esmalte à base d'água sobressair? Se tem uma tendência para o esmalte à base d'água, ele perguntou se tem uma tendência do esmalte à base d'água substituir o solvente, não é isso? A ideia é essa, tá? A ideia sempre foi essa. Tá do meio ambiente. É, exatamente, por causa do meio ambiente. Não sei se vocês sabem, mas na Europa e nos Estados Unidos, na Europa e nos Estados Unidos já não existe esmalte à base de solvente há mais de 10 anos. Não existe, mas é proibido lá usar. Eles não aceitam mais, por causa do VOC, que são os elementos de evaporação, né? Os voláteis orgânicos compound, são os elementos de evaporação. Lá não se aceita mais. Que é a evolução, né? Saiu a base de óleo, né? Saiu a base... Voláteis orgânicos compounds. Saiu a base de óleo, né? Substituiu pelo esmalte sintético. E agora a base da água. Catalisado a gente mandou para a MC. Mandou para a MC? Lembra? A gente colocou na MC, catalisado mesmo. Enrugamentos e crateras. Aquela ali deu o cara queria acabar com a mão só, esse do meio aí. Excesso de camada de produto. Também. Intervalo entre demão inadequado. Utilização de solvente inadequado. Óleo, isso para enrugamento. Para crateras é presença de ceras, presença de óleo, presença de gordura na base, né, no substrato. No caso do primeiro aqui, gente, no caso do enrugamento, isso aqui acontece, por exemplo, nesse caso aqui o pintor não gosta muito de pintar, porque dá muito trabalho, né? Pintar essas grades. Então o cara mete tinta lá. Vou matar com uma demão esse portão aqui, quero ir embora. Bora pegar o dinheiro, que hoje é sexta-feira. Vambora, joga a tinta aí. Aí a tinta seca por fora, não seca por baixo, só seca por cima, aí quando começa a secar por baixo, enruga, aí o dono liga louco, né? Que a tinta enrugou. Aí o cara vai lá e põe no HDF, vocês botam a tinta não dá pra nada. Aí é o desgraçado do Mela Ferro que foi lá fazer esse trabalho. Então, para vocês entenderem, gente, o esmalte sintético, eu acho que eu falei isso no outro treinamento também. O esmalte sintético, ele seca por dois fatores, que é a oxidação, que é o contato com o oxigênio, e evaporação. Tá interessante aí o negócio? Quem tá bombando aí? Tá bombando? Não, é que tá uma pergunta aqui, nada sem sentido. Entrou um técnico. Mas aí a pergunta dele entrou um técnico da concorrente aí. Entrou um cara daquela tinta que você tá ali, ó. Manda aqui só trocar uma bomba. Tá falando as fórmulas aí, os caras vão. Não, porque aqui tá as perguntas. Ó, esmaltes, base de solvente sob massa corrida em superfície de madeira.
Exemplo, porta lisa, pintura interna embaçada com massa Volta PVA. para a escola. Volta para a escola. Não dá. Aí tem que treinar mais. Vamos lá. Então, o esmalte sintético ele seca por dois fatores. Um deles é a oxidação, que é o contato com o oxigênio, e o outro deles é a evaporação do solvente. Quando você coloca a thinner no esmalte sintético, você vai acelerar o quê? A evaporação do solvente. Só que você acelera tanto, um pouco d'água, né? Você acelera tanto a evaporação do solvente que o oxigênio não tem tempo de penetrar na parte mais funda do esmalte. Aí o esmalte acaba fechando superficialmente, o oxigênio não consegue penetrar na parte mais funda, aí quando a parte mais funda começa a querer secar, ela vai enrugar a camada, obrigado César, ela vai enrugar a camada superficial que já está seca, tá? Então é importantíssimo usar água rasa como solvente no esmalte sintético. Eu voltei da Bolívia ontem. Demora mais. Eu voltei da Bolívia ontem, né? Eu fiquei segunda, terça, quarta e quinta na Bolívia e treinamentos todos os dias. Lá tem pintores que nem vocês, os caras pintam pra caramba lá também. E só que lá é proibido entrar água rasa no país por causa do problema de drogas, né? Da cocaína, tudo isso. Então o país não permite que eles usem água rasa. E não tem conversa, não tem água rasa. Quem faz cocaína com água rasa? Também. Não tem água rasa. Eles diluem nosso esmalte sintético com gasolina. A gasolina lá é barata. Aí não dá pior. Aqui não pode. Aqui se faz. Diga aí que gasolina tá fudida. É que a gasolina deles custa 50 centavos, a nossa custa 5. Dá problema, dá um monte de problema. Amarela, enruga, fica uma desgraça, mas não tem opção. Você vai na loja de material de construção, na loja de tinta, tem lá aquelas garrafas PET cheias de gasolina. Você comprar e diminuir seu esmalte. Não tem água rasa lá. Quanto paga o litro de gasolina lá? Eu nem lembro, cara. Eu vou lá comprar nas lojas de tinta. Os pintores que é fumante devem adorar, né? Vende diluído. Cineira. Pronto para uso, né? É uma ideia. Querosene, os caras também. Eu inventei isso aí. O que a gente faz? Gente, vamos lá. Vamos lá que já são quase 3 horas, 2h30. O que a gente faz então para resolver esse problema? Não tem o que fazer, tem que remover, né? Tem que remover esse esmalte e aplicar ele com intervalo de demão certinho, com solvente direitinho, tudo beleza, né? Pra gente não ter esse problema. Depois de um certo tempo, acho que... Não, mas depois de um tempo que tiver duro já dá pra lixar. Às vezes dá. Às vezes você tira ele ainda tá meio... Mas uma gradinha daquela ali eu não perco tempo. Ele ainda tá fresco por baixo. Exatamente. Uma gradinha daquela ali eu passo pra algum parceiro. Para algum amigo, né? Aí, parceiro, quer pegar de emprego? Fala pro cliente, ó, você tá igual. E esse aqui, cratera. Cratera não tem o que fazer também. Tem que remover a tinta, desengraxar a superfície, lavar a superfície e começar de novo. E esses dois problemas acontecem com esmaltes ou tintas a óleo, né? Ou vernizes também pode acontecer. Mas normalmente são tintas sintéticas, ok? Beleza. Antes do almoço vocês estavam mais animados. Não. É ou não é? Normal. Sobremesa que pessoa. É o café. Isso a gente já falou. Diferença de tonalidade e cor. Iluminação, problema. Iluminação é um problema, né? Luz fria. Olha só, a gente tem duas lâmpadas aqui, ó. Essa é uma cor, essa é outra, não dá pra ver? Amarelo e branco. Olha que legal, ó. Essa aqui é amarelada, essa aqui é azulada. Já ferrou, né? Porque vai ter uma reflexão de luz aqui e outra diferente aqui. E por aí vai. Aí você tem incandescente. O incandescente quase não existe mais hoje, né? Nem existe mais hoje, né? Hoje é tudo fluorescente ou LED, né? Ou croicas e assim por diante. Mas quando a gente tinha a incandescente, ela atrapalhava muito, porque ela amarelava demais, né? A superfície. Então, a variação de luminosidade é extremamente complicada na hora de visualizar uma cor. Continuação de pintura. Quem para a parede no meio, troca lá e começa de novo. O cara que pegou a igreja lá que tá passando. Você vai voltar lá. Essa igreja lá você vai repintar, Bival? Não. Não, até posso pagando o que eu quero. Pagando bem e mal bem, né? Até melhor. Recorte que a gente estava falando, né, gente? O Fernando estava falando do recorte aqui, ó.
Pode acontecer diferença de tocar, pode acontecer, porque sombreamento e tudo mais, e cores intensas, tem que tomar bastante cuidado. Erro de fórmulas também pode acontecer, a gente também não é, a gente é humano, a gente também é. O cara não bater a tinta antes de abrir. Bateu na base Também, bateu na base errada, né? Acontece. Equipamento tintométrico também, você está fazendo uma tinta lá e dá uma variação de energia, pico de energia, a bomba toca diferente. Tem que ter um no break estabilizador. Ah, parece moleque, você trabalha nessa mídia, eu sei. Você está trabalhando nessa mídia, você não quer falar. Você não quer falar que eu trabalho nessa mídia. Está afiado. Diferença entre lote e OP, gente, isso acontece, tá? Vocês todos foram na fábrica já aqui, né? Já. Na fábrica aqui vocês viram que é o tamanho daquele stack gigantesco, né? Cada um daquele é um lote de fabricação. De um para o outro pode haver uma diferença de cor. Então se você para a parede no meio e troca de lote ou de OP, pode haver diferença de cor. Desculpa a ignorância, o que é OP? OP é uma variação do lote. Então o lote é dividido em três envasamentos. Primeiro, segundo e terceiro. Cada fase do envasamento é uma OP. Até no branco pode ter essa variação? Não, branco. Normalmente cores, né? Marca para marca, cara. Diferença de brilho. E aqui você tem outro ponto. A gente tem até um carrossel aí que a gente fez com os produtos aplicados, né? Dependendo da tecnologia, um produto fosco e um produto brilhante, tá? Você tem diferença de cor. Isso é normal, você sabe, né? Por exemplo, vou pintar, sei lá, vou pegar uma cor aí. Fala uma cor aí, qualquer. Framboesa. Vou pegar a cor framboesa, pintar uma parede, e aí eu pinto de esmalte sintético uma porta também da cor framboesa. Vai dar diferença de cor? Vai. Lógico, é outra tecnologia, é outro produto, a diferença de cor acontece. Isso é normal, vocês sabem disso, né? Sabe, Bigode? Mas eu acho que diferença de cor não é tanto, dá diferença de acabamento, no brilho, né? A gente vai ver o carrossel lá. Não, dá, mas... Até na limpeza total, dá. Por isso que eu faço o teste já na tinta que eu vou usar. Exato. Porque você pegar uma acrílica fosca mais barata só para fazer o teste e aplicar o tinta depois, mexe por dentro. Essa é verdade. A gente tem um carrossel aí, depois a gente dá um pulo lá para vocês darem uma olhada. Todos os produtos. Que cor que está lá, Sérgio? Natural. É uma cor de sanfona. Quem que inventa o nome dessas cores? Você, Filipão? Eu não. Tem umas cores aí que... Cezinha falou natural, daqui a pouco é tão cheio. Esse aí foi o Cezinha que inventou. É um conjunto de arquitetos e decoradores que se juntam. Eu vi acho que numa feira, cada um deu um nome. Eu vi numa feira que cada arquiteto foi lá, fez um negócio, colocou um nome, é isso aí que os caras... É mais ou menos isso. Você conversar mais com o pintor, então. Açúcar cristal, açúcar mascavo, eu vi uma, só que era da concorrente, chamava Luz Silenciosa. Que luz que faz barulho? Tem uma luz que faz não, luz não. É o reator. Não, o reator, a luz não tem barulho. A cor chama Luz Silenciosa. Aí ela colocar Os dois apagados. Será que o cara estudou para passar uma cor? Apartamento de Jundiaí, aí eu peguei Aí ele comprou aquele color test. O teste sua cor, né? Aquele... Já dava muito problema. Aí ele comprou 3 cores, lua cheia, lua nova e não lembro da cor. Lua minguante. Aí chegou lá e fez o teste pra ele, aí fui na loja, aí o general falou assim pra mim, na época, tá? Até falei com o Filipinho na época, que ele estava como técnico da região, ele falou que, aí ele deu uma resposta pra mim que eu fiquei assim, preocupado, pois eu entendi. O general falou pra mim, isso aqui é um crime pra você. Porque vai dar diferença, porque na época acho que ele era um pigmento diferente, a hora que você pigmentava tanto lá na lata, dava diferente. E realmente aconteceu isso. Na hora que eu pintei o tratamento do homem, a mulher quis morrer porque ele não bateu a cor. Tá? Então eu tive que levar para a loja, aí ele conseguiu fazer lá o negócio, chegar lá para o que ele queria. Aí até fez uma cor personalizada.
Agora voltou de novo e me parece que foi mexido na fórmula. Vou explicar. É isso que eu queria saber, essa diferença, se é garantido, a gente pode confiar, vai bater certinho, porque inclusive eu vou precisar daquela obra que eu te contei. Legal. Eu sempre falo para os clientes bater litro. Não, tudo bem. Eu também confiava no litro, aí eu queria uma... Não, obrigado pela pergunta. Antigamente, o color test ele só tinha uma base para fazer todas as cores. Então tinham cores que realmente não ficavam 100%. Isso aí eu estou falando para vocês. Tinham umas cores que ainda não estavam 100%. Mas hoje nós temos color test base A, base B. Pega lá, já foi pegar. Base A, base B e base C. Que nem tem os litrinhos. Não, mas já ajustamos todas as formas. Pigmenta lá na loja. Sim, pigmenta na loja. Pode pigmentar na loja, sem problema. Isso aí o lojista cobra, tipo orientado para ele cobrar esse teste. É vendido esse teste. Só que é bem mais barato que 1 litro, né? Não, ele é em torno de 23, 25. Não, porque tem cliente, 10, 12. porque tem cliente que vai pintar um quarto, ele quer 15 amostras de teste, né? Aí depois vai lá, compra 2 litros de tinta e não quer cobrar os testinhos. Já aconteceu comigo, lembra na casa do Marco Della Rosa? A mulher para pintar o quarto foi litro. Ela escolheu 8 litros de tinta. Aí para pintar o quarto gastou um galão. Nossa! Aí ela foi lá, ficou brava porque o cara cobrou os testes dela. Falou assim, ó, não vou te cobrar o galão que a senhora comprou, vou te cobrar só os testes. Sabia mais caro que o galão, né? O mosaico na parede tá todo lindo, né? Essa diferença de tonalidade, eu acho que o problema é esse. Eu geralmente não gosto de enviar três lados. Tem muito misturado no rendimento da tinta. Aí você compra 2 lados, faltou a gente comprar mais um. Eu tive um problema seguinte. Eu comprei 2 lados. Esse foi o crime. Eu pago no mês, vamos dizer, terminar e sobrou só uma parte de tinta. Mas essas duas, compra uma lá. O que aconteceu? Eu fui enrolar já não. Eu ia fazer essa corrida já rolando pro bolo. Pega dele. Às vezes o bolo vai e pega um pouquinho na outra parede. Mas é a mesma cor. A mesma cor, só que foi feita, vamos dizer, um mês atrás. Um mês, a tinta já começa a oxidar. A luz já começa a ficar. Não que eu olhei pra mim dessa parede. Eu comprei aqui, primeiro lote de material que eu tenho. Aí comecei a fazer as pinturas. Acabou aquela lá. Separou o outro lá. E dessa daqui. Depois você tá fazendo 2 dias. Rolou, pegou o outro. Aí precisa ver se não foi algum problema no equipamento, na hora da dosagem, da cor, alguma coisa. Você voltou para reclamar na loja? Voltei, só que daí ele só para acionar essa sexta-feira. Aí eu falei para vocês, vou fazer o seguinte. Eu vou comprar mais um canalzinho para nós ver. Você acredita que o canalzinho também do lado? Pode ter algum problema no equipamento. Nesse caso, tem que ser o problema não é do Não. Aí precisa abrir um chamado aqui no saco da sobrinha para ver o que aconteceu. Para eles analisarem o que aconteceu. Há uns 3 anos atrás aconteceu, e era a base também. Foi pigmentado lá na melhor. Não, Milton, eu expliquei. Era uma base só que fazia o leque inteiro. Agora você está na tua mão aí, base A, base B, base C. Aí é o seguinte, porque lá no computador para preparar, sempre que eu preparar eu vou acompanhar lá, então tá lá. O que você quer? Não está escrito isso, mas eu estou falando. Você quer litro, galão ou 18. Então vai ter essa opção também lá no computador. Mas você tem que fazer atualização em todas as máquinas. Já dá a porcentagem de dosagem correta aqui. Agora eu entendi. Agora as fórmulas já estão todas certinhas. Essas máquinas fornecidas pela Porque antes chamava color test, né? E agora? Agora teste sua cor. Isso. Eu tento aguardar no caso do tamanho, né? Quem não viu quiser ver. Filipão, o Rafael fez uma pergunta aqui, eu respondi, às vezes eu falei besteira. As máquinas de self-color que ficam nas lojas representando esse vinil, é comprada pelo lojista ou é franquia? Comprada. Com 70 mil? Mas Quanto custa uma máquina? Uma média. Cara. Igual, uma máquina tem vários modelos, né? Mas ela parte... Automática, a que usa normal. Eu já vi aquelas que dão manual. Essa daqui, a D200, ela deve estar na faixa de uns $15 mil, mais ou menos.
Mas a calibragem dela das cores é feita... Conjunto, né? Batedor e máquina. É feita pela Souvenir? Pela Souvenir. De quanto tempo? 6 meses? Depende, normalmente é 6, de 1 em 1 ano, ou se muda algum banco de fórmula, a gente vai lá e calibra de novo. Dependendo da loja, desculpa. Não. Dependendo da loja, vamos por aí, 10 anos atrás, até menos até, a gente ainda achava muito pigmento paralelo. E dependendo da loja, né, que a gente comprava. Pigmento pirata, você Pirata, exatamente. Hoje é rígido vocês têm essa fiscalização para que não se tenha mais? Difícil. É difícil a gente controlar isso, né? Porque é isso que também pode, né? A gente controla isso com as incidências de reclamação de cor daquela loja. Então, por exemplo, tem uma loja X ali que deu uma diferença de cor, deu de novo, e a gente aí levanta a antena, entendeu? Pô, vamos ver o que está acontecendo naquela loja. Aí a gente vai lá investigar e às vezes acha colorante pirata, que dá a diferença de cor. Na minha cidade, um tempo atrás, existia uma loja top, depois entrou uma concorrente. Essa concorrente começou a atrair os pintores para a loja. A top da cidade, que não fazia nada com o pintor, soltou um boato que tinha pigmento falso na tinta do outro. Os dois eram Souvenir. O dono da loja nova chegou e falou: vem aqui, entra aqui na minha loja, você vai entrar, olhar tudo no meu estoque. E a partir de agora, tudo que você falar, você vai responder processo. Aí pegou as notas fiscais, o laudo da Souvenir, pegou tudo, falou: toma, leva tudo embora. Agora você está ciente. A partir da primeira palavra que eu ouvi, você falando que meu pigmento é falso, beleza, morreu, acabou. Até que essa outra loja fechou, não existe mais. Só existe essa nova agora. E é forte pra caramba até hoje. Só que essa semana eu fui fazer um serviço numa cliente, não sei se é boato, cliente mal amado, falou que foi comprar massa corrida da Souvenir dessa loja e começou a dar problema na pintura lá na parede. Chegou um técnico da Souvenir, fizeram um chamado, foi um técnico da Souvenir na obra, e o cara falou assim: ó, essa massa não é da Souvenir. Aí estava o pintor, a cliente falou: toda a nota está aqui, todo o material Souvenir, as embalagens estão tudo aqui que foi usado. Pode acontecer isso? Falsificar um produto acho muito difícil. E pode acontecer de um técnico dar um laudo errado? Tipo assim, ele falou: essa massa não é Souvenir, e no laudo dele está errado? Pode acontecer. Porque o que acontece? Essa cliente, a loja eu sei que é idônea, a loja eu conheço, eu vou lá todo dia. Essa cliente está defamando a loja por causa desse fato. Por causa desse problema? É. Olha, quem pode responder? Vem cá responder isso aqui. É o advogado? Apareceu ali, se é o advogado? Chega aí, advogado dos advogados. Cheguei na hora. Olha lá, explica para ele. Ele é o coordenador dos técnicos da sua região. O que aconteceu foi o seguinte: eu fui fazer o serviço com uma cliente essa semana. Ela me falou assim: onde você compra tinta? Eu falei: na loja tal. Ah, mas a loja tal não é a que falsifica massa corrida? Eu falei: pera aí, eu não sei dessa história. Eu compro lá faz muitos anos, não tive problema. Não, porque o pintor que pintou aqui da outra vez deu problema na massa corrida, nós fizemos chamado técnico. E o técnico da Souvenir, eu tenho um laudo, eu não pedi para ver, mas ela falou: eu tenho o laudo do técnico da Souvenir falando que a massa aplicada não era Souvenir. Só que eu, como dona do estabelecimento e o pintor de minha confiança, nós vimos que a lata veio lacrada da Souvenir e veio lá na loja. Então é aqui que ela está alegando para todo mundo que ela vai falar, que a loja está vendendo massa corrida falsificada. Entendeu? Só que isso aí ficou entre eu e essa cliente, eu não cheguei no lojista a falar. Porque se eu fosse no lojista falar, ele ia querer averiguar, entendeu? Por isso que eu andei até agora, tocar no assunto de pigmento falso, falar: vou perguntar se tem possibilidade de um técnico acontecer de fazer um laudo errado. Antes dele responder, eu queria responder sobre o cara falsificar a massa corrida. É burro, né? É burro. O cara falsificar um produto que não dá lucro é burro pra cacete, né? Vamos começar por aí. Então, já por aí eu acho que é fake news. Não, mas aí o Luciano fala sobre a loja também eu não acredito que falsifica, porque chega carreta toda semana nessa loja da Souvenir. Na verdade, assim, quando a gente vai fazer um atendimento, muitas vezes a gente se depara com algumas situações. Primeiro que às vezes o pintor contratado, ele se relaciona, e às vezes acontece, você sabe melhor do que eu. Poxa, o pintor às vezes ele se relaciona com uma loja. E aí a consumidora não quer comprar naquela loja porque ela quer comprar em outra loja. E às vezes a gente já foi defendendo. Quando a gente vai fazer um atendimento, a
gente vai para esclarecer tudo, o que aconteceu ali, né, a patologia. O nosso foco é dar uma resposta técnica e solucionar o problema, seja ele qual for. Mesmo que de repente possa estar ligado a um problema do nosso produto ou não, se a gente identifica que não é um problema do produto, mas a gente tem que dar a solução. Olha, não é isso, não é um problema técnico do produto, mas para fazer isso agora a gente tem que resolver dessa maneira, assim, para a gente dar um suporte para que o problema seja resolvido de uma maneira ou de outra. Então a gente já pegou casos similares a esse, por exemplo, onde você chega lá, dá algum problema técnico, e o pintor fala assim, não, mas tá vendo, não mandei você comprar naquela mas no caso lá assim, falsifica a tinta. E a gente sabe que, pô, tem clientes nossos aqui, que os clientes que a gente se relaciona, cara, muito porque no caso, tanto eu, que fui cliente novo agora, e o pintor antigo, os dois têm contato nessa loja. Legal, então. Dois pintores sim, vai sempre nessa loja. A gente não, inclusive nos nossos laudos, para a gente poder colocar isso no papel, não é ali na hora. Se eu estiver suspeitando de algum problema, poxa, esse produto aqui não está com cara de ser souvenir. A gente recolhe, traz aqui para dentro, pega o lote, compara, porque o que eu tenho na rua, eu tenho aqui dentro. A gente tem um laboratório, uma retenção aqui, o que você está usando. Você usou de souvenir ontem lá, pela etiquetinha eu tenho, está tudo guardado aqui. Então a gente faz o comparativo entre um e o outro, para a gente falar assim, olha, esse produto não é nosso, não é assim na hora. A gente precisa fazer uma variação. Pigmento, por exemplo, a gente chegar ao ponto de que o pigmento não é nosso, a gente tem que recolher, trazer aqui para dentro. E aí, se a gente tiver certeza, aí a gente dá o parecer, dá o diagnóstico. Muitas vezes, várias vezes, a gente já pode ter pago por ressarcimento, pago por obras. Mesmo sabendo que não estava errado. Assim, não tendo hora. Eu desconfio, mas assim, como eu não tenho como provar, a gente jamais vai colocar no só para abafar o caso. Se tiver dúvida. Então, assim, quando a gente vai. A gente até brinca com as lojas, quando a gente vai fazer o atendimento técnico, né, a gente vai para defender a souvenir e para defender a loja também, porque muitas vezes, não sei não, se essa loja não está manuseando o produto errado, não está adulterando. Porque muito cliente fala que aquela tinta que você faz na máquina, eles acham que você faz tudo, né, que você põe a resina, que você põe, não é assim. Eles só colocam a cor, o lojista só coloca a cor, que é homologada por nós, então a gente vai lá, então para explicar, não, é nosso, ele tem um contrato com a gente de que se ele estiver pirateando alguma coisa, ele é penalizado, ele perde a concessão. Então a gente é super contra isso. Mais uma vez, para poder dar um parecer desse, a gente tem que dar certeza. E a gente assumiu muitas coisas na dúvida por não ter certeza. E quando a gente fala em defender a souvenir, defender a loja, defender não é chegar lá e falar que não procede, eu não vou pagar. Pelo contrário. O defender também é ir lá e assumir o erro, né? Chegar lá, olha, você me desculpa, realmente esse lote é procedente, já há uma procedência desse lote, nós vamos resolver o seu problema. Muitas vezes a gente pega também falha no processo, falta de preparação de superfície, acontece, né? Então a gente vai lá para resolver de uma maneira ou de outra. Certo, Mirko? Certo. Luciano, você está falando só isso. Eu não sei como que acontece no cada profissional, os caras têm assim, mão de obra, material e tal. A minha pergunta é, por que demora? Pagamento, porque a gente tem alguns redes sociais no grupo. Eu tive um problema recentemente com um cara, um pintor, aí eu falei com o Felipe que você estava fora de São Paulo, aí eu teve que pegar, o cara não tinha um código lá de chamado, aí teve que estar, eu tive que acionar para ver, aí ele falou, não sei o que está acontecendo. Então eu preciso entender isso. O processo aqui dentro, ele demora pelo menos 30 dias. 30 dias. Aí depois vai para o jurídico, financeiro. Abriu o chamado. Então, por exemplo, abriu o chamado, a gente tem aqui, a gente tem um tempo que a gente precisa, inclusive a lei do consumidor garante isso, né? Que a gente precisa, 30 dias, que a gente precisa fazer a avaliação, entender. 30 dias depois do resultado. Não, você ligou pra gente hoje. Vai te dar o resultado em 30 dias. Tá bom, em 30 dias pra te dizer o que vai acontecer. Então, o que acontece, amigo? Assim, isso é o resultado. Agora, eu vou pagar. Demorou 15 dias pra gente falar assim, não, Milton, nós vamos te pagar. Entendeu? Desses 15 dias, aí quando a gente faz a papelada, você assina, a loja assina, eu registro no chamado, coloca aqui dentro, é pelo menos uns 30 dias.
Aí mais 30. Porque o que acontece? O processo de pagamento aqui, nós fazemos o processo e quem paga é outra área. Ah, então para sair então no financeiro você vai contar 60 dias a partir do chamado, é isso? Não. Não? Depende da Mais ou menos. Você, em uma semana, é mais ou menos, mas em uma semana eu falei para você, vou pagar, uma semana. Aí depois dessa uma semana, a partir do momento que você fala assim, ó, entreguei para o Filipinho os documentos, por exemplo. Entreguei para o técnico os documentos, média de 30 dias, a partir da entrada dos documentos aqui. Porque vai para o técnico abastecer o sistema, eu aprovo o ressarcimento, aí a área do saque processa e aí entra para pagar. O pagamento lá no final mesmo é rápido. No momento que está aprovado, anda rápido, mas até chegar lá tem esse processo. Então você que aprova o pagamento. Então você que aprova tudo. Não, a mão de obra. Mas você tem que pensar, né? A mão de obra, sim. Basta um caso para aquele tipo de trabalho. A gente já se deparou com situações chatas. Por exemplo, por R$1.000, se você quiser fazer uma santificação, já fazer tudo. Aí deu uma diferença de tonalidade, que eu preciso dar uma demão nessa parede, ele quer 3. Entendeu? A gente já se deparou com essas situações. Então a mão de obra a gente consegue também, tem lá jornal do pintor, tem aquele do movimento, uma base uma tabela de preço do movimento, tem mais ou menos os preços praticados na região. Então é uma negociação. Sempre entra num acordo com o pintor. Legal. Bom, vamos voltar ao tema de patologia para a gente finalizar, né? Vou pedir para colocar um desse na bolsa de cada um, vocês vão levar. Então, eu queria, você sabe qual que eu quero, né? Se possível. Não precisa nem desse aqui, ó. Aquele que eu te liguei lá, mandei a mensagem do teste da 3D, perolizado, branco. Tá ligado? Quem tá a parede de branco, quem tem uma base metalizada, sim. Aí a gente conversa depois. Daqui eu não consigo, mas depois a gente vê isso aí. Falar pra ele, tem certeza que quer vir no próximo? Gente, vai, pra gente finalizar, já são 3 horas. Falou aí com ele, Edson? Tá. Então vamos finalizar. Alguma dúvida até agora? Não. Não? Vamos entrar em superfícies especiais, tá? Que são as superfícies mais raras, mais difíceis. Você falou ali para a mensagem chegar. Tá bom. Aqui não tem sinal, né? Rapidinho. Então vamos lá, superfícies especiais. São aquelas superfícies que a gente fica meio truncado, o que eu faço, o que eu aplico, como é que eu faço, que sai um pouco do dia a dia da gente, né? Sai um pouco do cotidiano da gente, né? E por aí vai. Então a primeira delas é essa granilha ou fugê. Vocês já pegaram isso aqui para pintar? Eu já. Não, para pintar não, para aplicar eu já. Para pintar. Isso aqui é uma encrenca, né? Porque isso aí se aplica do lado externo normalmente e isso absorve uma sujeira absurda, absorve fuligem. Isso é uma textura, não é? É uma textura, né? É uma textura resinada, né? Lá a gente chama feijão de corda. Feijão de corda. Certo. Ela fica assim, se você der um zoom nela, ela fica assim. Mas ela é isso aqui, ó, que você está vendo, né? Elas são pequenas partículas de quartzo misturado com uma resina e aplicado com uma desempenadeira, como se fosse uma massa. E aí seca, fica isso daqui. Demora 3 dias para secar. Demora um monte, demora uma fábula para secar. Aí nesses 3 dias que está secando, pega sujeira, é uma desgraça. Fica branco. O primeiro dia que eu fui aplicar, eu liguei pro lojista, falou, tá errado, isso aqui tá branco o negócio. Aí depois que eu fui ver que era resina. Aí depois que seca, a resina dá uma murchada, ela fica cheia de buraquinho. Aí nesses buraquinhos enche de fuligem. Aí você vai lavar isso daí, você mete uma hidrolavadora nisso daí, sai aquele caldo preto, assim embaixo. 3 clientes me ligou perguntando se eu aplicava, eu falei que não. Sai fora isso aí. Isso aí já foi moda, hoje já diminuiu muito. Então o que a gente recomenda para aplicar? Pode aplicar direto com proteção total, direto. Só precisa lavar, né, gente? Lavar sempre com hidrojateamento. Pode aplicar o proteção total direto, ou então aplicar uma